Novo terremoto. A Turquia vive o trauma das terras estremecidas. Desta vez, um terremoto de 6,4 graus de magnitude sacode a região, que também foi atingida por um outro terremoto mais forte anteriormente e que provocou o óbito de mais de 30 mil pessoas. Você vai ver todas as informações que estão chegando agora, neste momento, no Expresso Direto de hoje, que vai contar também a tragédia das chuvas no litoral norte de São Paulo. Até agora, são mais de 30 mortos e várias pessoas estão desabrigadas. Há 40 pessoas desaparecidas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o local e algumas cidades já decretaram situação de calamidade pública. Violência no fim de semana de carnaval. No Recife, mulheres são executadas e um ex-presidiário também foi alvo das execuções. Acidente no centro do Recife. Mulher morre atropelada por um ônibus em plena noite de domingo. Veja também as informações sobre a guerra da Ucrânia. O presidente americano Joe Biden visitou o país de surpresa. Enquanto isso, a ofensiva russa segue no leste ucraniano. Novos mísseis são disparados pela Coreia do Norte e a tensão global fica cada vez mais acirrada. Os destaques do futebol. Náutico perde pela Copa do Nordeste, mas no domingo de carnaval, os alvirrubros desfilaram pela zona norte da cidade. Falando ainda em carnaval, os blocos que estão tomando conta das ruas de Recife e Olinda. E ainda os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, com destaques para escolas de samba como Salgueiro e Unidos da Tijuca, e também as musas que desfilaram durante o carnaval. Uma boa noite para você. O Expresso Direto de hoje já começa trazendo uma notícia de momento. Agora há pouco, um terremoto de 6,4 graus de magnitude na escala Richter sacudiu o sul da Turquia, mesma região que foi atingida por um terremoto mais forte de cerca de 7 graus no começo de fevereiro e que provocou a morte de ao menos 30 mil pessoas. As informações chegam a todo momento e as últimas notícias indicam que o terremoto já aumentou ainda mais o índice de destruição na região que foi atingida pelo terremoto anterior. Várias equipes de resgate seguiam buscando desaparecidos no momento em que houve esse novo terremoto que atingiu o sul da Turquia. Ainda nesta edição do Expresso Direto você vai ter mais informações sobre este terremoto que volta a sacudir a Turquia logo depois de ter sido atingida por um outro tremor ainda mais forte, um sismo de 7 graus no começo de fevereiro, e agora um novo de 6,4 graus de magnitude. As informações mais completas você vai ter ainda nesta edição. A gente já começa o Expresso de hoje trazendo informações sobre uma tragédia das chuvas que está destruindo o litoral norte da cidade de São Paulo. Várias cidades foram alvo de uma chuva que era um acumulado de chuva muito forte, que era a expectativa para ser registrada durante todo o mês. Choveu mais de 600 milímetros em 24 horas. E a geografia da região foi que possibilitou a potencialização das chuvas. Cerca de 36 pessoas estão mortas por conta deste temporal. Os temporais que atingiram o litoral norte de São Paulo no fim de semana deixaram pelo menos 36 mortos até o momento. 35 pessoas perderam a vida em São José e uma criança morreu em Ubatuba. De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, 3 cidades da região tiveram, nas últimas 24 horas, o volume de chuva esperado para todo o mês de fevereiro. Em São Sebastião, o volume foi o dobro da média esperada para o mês. As tempestades causaram bloqueio de estradas, quedas de barreiras, inundações, deslizamentos, desabamentos e afetaram o abastecimento de água e energia no litoral norte de São Paulo.
O governador Tarcísio de Freitas decretou estado de calamidade pública nas cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita a região afetada nesta segunda-feira. Em mensagem divulgada domingo à noite no Twitter, Lula lamentou as mortes e disse que serão reunidos todos os níveis de governo para ajudar as vítimas da tragédia. A cidade de São Bernardino, no litoral norte de São Paulo, já decretou estado de calamidade pública. Lá concentra-se a maior destruição e o maior número de vítimas. Até agora, 40 pessoas estão desaparecidas por conta do forte temporal e mais de 2.700 pessoas seguem desabrigadas ou desalojadas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi hoje à cidade de São Bernardino conhecer a região destruída pela chuva. Ele interrompeu a sua folga de carnaval, que estava na Bahia, para poder visitar o local. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, também visitou o local. Ambas autoridades já anunciaram ajuda humanitária para as regiões atingidas pelo forte temporal. O governador Tarcísio de Freitas sobrevoou neste domingo as áreas afetadas pelas fortes chuvas no litoral norte do estado de São Paulo. O governador decretou estado de calamidade pública para as cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. O temporal deixou vários mortos, provocou alagamentos e deslizamentos. O Comando de Aviação da Polícia Militar atua com 7 aeronaves na região do litoral norte do estado para o resgate das vítimas das chuvas. Após solicitação do governador de São Paulo, o Exército Brasileiro autorizou o emprego de tropas nas ações de suporte às vítimas. Várias vias de acesso à região estão interditadas devido à queda de barreiras. São Sebastião, a cerca de 200 quilômetros da capital e onde muitos paulistanos passam o carnaval, foi uma das cidades mais afetadas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita nesta segunda-feira o litoral norte de São Paulo, que foi atingido por fortes chuvas no final de semana. As tempestades deixaram pelo menos 36 mortos, além de dezenas de desaparecidos. Até o momento, 35 pessoas perderam a vida em São Sebastião, onde 50 casas também foram destruídas e uma menina morreu na cidade de Ubatuba. O governador Tarcísio de Freitas decretou estado de calamidade em São Sebastião e em outros 4 municípios para facilitar a distribuição de recursos. O governo federal também disponibilizou fundos para auxiliar na emergência. Autoridades que trabalham nos resgates informaram que quase 1.000 pessoas foram retiradas da região até o momento e que mais de 700 estão desabrigadas. O Palácio dos Bandeirantes detalhou que cerca de 500 bombeiros, militares e policiais atuam nos trabalhos de resgate. Os profissionais contam com o apoio de 31 maquinários, 7 helicópteros e 2 aviões. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas foram potencializadas por conta da geografia da região. A chuva que atingiu principalmente essa região de São Bernardino, que foi a mais atingida, ela simplesmente fez uma espécie de cavalo de pau, deu ré e estacionou justamente na cidade. Por conta da região ser montanhosa, as montanhas que ficam ali na região fizeram uma espécie de parede, impossibilitando do temporal continuar seguindo sua rota em frente, fazendo com que a chuva ficasse mais tempo na região de forma ainda mais potencializada. A região, uma região montanhosa geralmente faz isso e provoca a intensificação das chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê que mais temporais atinjam a região e o litoral norte de São Paulo, que vai de São Bernardino até Santos, em São Paulo, durante esta segunda e terça-feiras, porém com menor intensidade. Essa é a previsão do IMET. Já no Rio Grande do Sul, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a ponte Pensul acabou cedendo com o peso de várias pessoas. Na hora que ela cedeu, ontem à noite, cerca de 100 pessoas estavam em cima da estrutura, que veio abaixo por conta do peso. Cerca de 5 pessoas seguem desaparecidas, incluindo uma mulher e o seu filho de 1 ano de idade. As autoridades do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul continuam a fazer buscas no local em busca das vítimas que seguem
desaparecidas. No Rio de Janeiro, um tiroteio na região da cidade de Magé, perto da praia, provocou a morte de 2 pessoas e outras 19 ficaram feridas. O tiroteio aconteceu no meio de um bloco, no meio da rua. Isso aconteceu ontem à noite. Várias pessoas entraram em pânico e começaram a correr desesperadas, como você pode perceber aí nestas imagens. A Polícia Militar do Rio de Janeiro a Polícia Militar, foi acionada até o local, mas não há informação de presos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro é que está investigando o caso. Os corpos das vítimas foram levados para o IML da capital carioca. A partir de hoje, a rede social Instagram vai cobrar cerca de R$ 62 em caráter de teste para os usuários poderem ter o selo de verificação de sua conta. A Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, vai lançar um serviço de assinatura paga a partir de $11,99 mensais para permitir que usuários verifiquem suas contas. Esse valor equivale a aproximadamente R$ 62. O anúncio foi feito pelo CEO Mark Zuckerberg neste domingo, enquanto a gigante das redes sociais atravessa um difícil momento financeiro. O Meta Verified, que se parece com a iniciativa de Elon Musk no Twitter, será implementado inicialmente na Austrália e na Nova Zelândia esta semana. Segundo a empresa, essa nova função aumenta a autenticidade e a segurança dos serviços. Nessas 2 redes, os usuários receberão um selo mostrando que sua identidade foi verificada, bem como proteções para sua conta, acesso a atendimento ao cliente e mais visibilidade. O conteúdo dos criadores que assinarem o serviço será distribuído mais amplamente e aparecerá no topo dos resultados de busca e das recomendações. Para assinar o serviço, que ainda não está disponível para empresas, é preciso ser maior de 18 anos. O Ministério da Saúde está prevendo um orçamento menor para a saúde da população indígena no ano de 2023 em relação a outros anos. Seria o menor orçamento em uma década para a população. De acordo com o Ministério da Saúde, isso se dá por conta de um ajuste de corte de gastos que está ocorrendo na pasta. Porém, desde o ano passado, a pasta alega que está buscando retomar a intensificação, está buscando ampliar este orçamento para a saúde da população indígena, porém encontra dificuldades. Porém, segue em negociação com o Ministério da Fazenda e com o Governo Federal, com a Presidência da República, para aumentar os custos neste quesito, principalmente para atender a população indígena. Vale lembrar que no começo do ano o Brasil e o mundo ficou perplexo com a presença de desnutrição e doenças que eram para ser erradicadas do território nacional na população indígena Yanomami, que vive em Roraima. Isso causou comoção nacional e internacional, fazendo com que a saúde da população indígena fosse pauta para ser discutida e ampliada esse sistema de saúde para os indígenas que precisam cada vez mais de assistência, principalmente aqueles como a população Yanomami. A seguir, você vai ver violência no Recife. 2 mulheres são assassinadas na zona norte da cidade e um ex-presidiário também foi executado. Um acidente de ônibus mata uma mulher no centro do Recife. Ela foi atropelada por um ônibus. Veja ainda, falta d'água na região metropolitana é provocada por conta de uma tubulação que estourou por conta da queda de energia. E ainda, noticiário internacional e as últimas informações sobre o terremoto que atingiu a Turquia agora há pouco. 6,4 graus de magnitude foi o sismo. A gente volta já.
forte temporal castigou o Recife e região metropolitana nesta madrugada. A imagem que você vê é da zona sul do Recife e mostra o momento em que um raio aparece nos céus. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, este temporal foi previsto, porém não causou estragos. Nesta manhã, nesta segunda-feira, não houve nenhum sinal de alagamento, nenhum dano provocado por este temporal. Ao contrário, o dia hoje foi de sol na capital pernambucana e cidades vizinhas. Falando sobre possibilidade de chuva, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para os próximos dias uma chuva intensa em todas as cidades da Paraíba. O alerta laranja foi emitido pelo Instituto para todo o estado, que está previsto para receber chuvas fortes a partir desta noite de segunda-feira. E o fim de semana foi violento na região metropolitana, mais precisamente na cidade do Recife. Um homem identificado pela comunidade como Bruno foi executado a tiros na noite do último sábado nas proximidades do terminal da linha Nova Descoberta, no bairro de Nova Descoberta, na zona norte do Recife. O homem seria ex-presidiário e, segundo moradores, a causa da morte teria correlação com o tráfico de drogas. A Polícia Civil investiga o caso. Perto dali, no dia seguinte, na noite do dia seguinte, no bairro do Vasco da Gama, também na zona norte do Recife, uma mulher identificada pela comunidade como Ruth foi morta no meio da rua. Enquanto estava acontecendo uma festa carnavalesca, esta mulher acabou sendo executada a tiros. Até agora não se sabe a autoria e nem a motivação do crime. Também está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. E por volta das 4 da madrugada de sábado para ontem, uma jovem de 18 anos foi assassinada dentro de um terreno abandonado no bairro da Torre, zona norte do Recife. Maria Eduarda, de 18 anos, foi executada no terreno abandonado por volta das 4 da manhã deste domingo. Segundo moradores, a vítima era usuária de drogas e vinha recentemente temendo pela vida por causa de dívidas. A Polícia Civil investiga o caso, mas não há informações sobre presos. Próximo do terreno da antiga escola de surdos, há uma guarita da Polícia Militar. Na hora em que nossa equipe esteve no local, não vimos movimentação na guarita que estava aparentemente fechada. Na região tem um comércio, casas, edifícios, uma igreja, praças e ao menos 3 escolas estaduais. O terreno abandonado é alvo de um projeto de construção de uma escola, o que nunca aconteceu. Os moradores, que preferem não se identificar, denunciam a falta de policiamento, mesmo com a guarita da PM na Praça Barreto Campelo. Segundo eles, o serviço não funciona e a criminalidade já é uma realidade no local. Este terreno, na verdade, já está abandonado há muito tempo. E esta promessa de criar essa escola por parte da Prefeitura do Recife no local também é antiga. Os moradores mesmo, não sou eu que estou dizendo, são os próprios moradores que estão dizendo isso, que a promessa é antiga e ninguém faz absolutamente nada. Essa guarita que fica aí nessa praça também é alvo de reclamações dos moradores, porque a comunidade se queixa da falta de policiamento, mas absolutamente nada é feito, principalmente por parte dessa guarita. E o crime aconteceu a pouquíssimos metros dessa guarita, na mesma rua, para ser mais exato. E tipo, é lamentável que a polícia militar não tenha força, não tenha perna para poder agir numa ação como essa. Não é por conta de... Não estamos aqui discutindo questão de dívida de drogas. Estamos discutindo aqui a falta de policiamento, não somente no bairro da Torre, mas em toda a zona norte do Recife, em toda a cidade e em todo o estado de Pernambuco. A polícia militar, assim como outras polícias, como a Polícia Civil, já vinha levando debandadas e debandadas na sua corporação, com uma corporação enxuta para tantos casos, tantas ocorrências, e está ganhando investimento, sim, mas ainda é muito pouco, é muito insuficiente e que precisa vir ter mais investimentos. Se Pernambuco quiser voltar a ser um estado seguro, não somente para turistas, mas principalmente para quem mora dentro desse território.
E um acidente fatal aconteceu na noite de ontem na área central do Recife. Uma mulher foi atropelada por um ônibus na Avenida Conde da Boa Vista. Segundo testemunhas, a vítima voltava da prévia da festa de carnaval no Marco Zero, quando acabou sendo atropelada pelo veículo. A vítima não teve identidade revelada por parte das equipes de resgate, que quando chegaram ao local já encontraram a vítima sem vida. Uma queda de energia provocou instabilidade numa tubulação da Copesa na cidade de São Lourenço da Mata e acabou rompendo o cano, fazendo com que a Copesa precisasse se mover para fazer uma obra emergencial. Entretanto, o rompimento desta tubulação provocou a interrupção no fornecimento de água em toda a cidade de Camaragibe e em algumas localidades de Jaboatão dos Guararapes e da cidade do Recife, principalmente da zona norte das duas cidades. Até agora, a Copesa não divulgou se o problema está resolvido ou não. Apesar disso, a Companhia Pernambucana de Saneamento prevê para até amanhã a solução do conserto desta tubulação. E a seguir você vai ver noticiário internacional. Às vésperas de um ano da guerra da Ucrânia, o presidente americano Joe Biden visita de surpresa o país. Enquanto isso, no leste ucraniano, a Rússia vai intensificando os bombardeios. Novas informações sobre o terremoto na Turquia, que aconteceu agora há pouco, um sismo de 6,4 graus. E novos mísseis são lançados pela Coreia do Norte contra o mar do Japão. A gente volta já. Novas informações sobre o terremoto na Turquia que aconteceu agora há pouco, nesta segunda-feira. O terremoto de 6,4 graus de magnitude na escala Richter atingiu a região sul do país, que fica na fronteira entre a Turquia e a Síria, mesma região que foi atingida por um terremoto no começo do mês. A região da cidade de Uzunbag foi a mais atingida pelo terremoto de hoje, que teve 10 quilômetros de profundidade. Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu nesta segunda-feira a província de Hatay, no sul da Turquia. É o mais forte desde os devastadores tremores de 6 de fevereiro. A informação é da Autoridade de Gestão de Emergências e Desastres. Segundo essa agência, o movimento sísmico ocorreu por volta das 20 horas e 4 minutos pelo horário local, 14 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. O epicentro foi na localidade de Defne. Esse novo tremor pode ser sentido até 200 quilômetros de distância. Segundo a autoridade, mais de 6.000 tremores secundários foram registrados desde que o terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Turquia e a Síria em 6 de fevereiro. A gente vai seguindo, recebendo novas informações sobre esse terremoto e ainda nesta edição do Expresso Direto, se for possível, novas informações sobre este tremor que aconteceu, repito, nesta segunda-feira na Turquia, na região entre Turquia e Síria, mesma região que foi atingida no começo do mês por um outro terremoto mais forte que provocou o óbito de mais de 35.000 pessoas. Agora a guerra da Ucrânia. O presidente americano Joe Biden visitou de surpresa o país às vésperas de completar um ano de conflito sem nenhuma interrupção. Joe Biden disse também em uma entrevista coletiva dada na Ucrânia que a responsabilidade da guerra foi de Vladimir Putin e que ele iniciar a guerra da Ucrânia foi um erro. Os Estados Unidos também anunciaram novas sanções contra a Rússia por conta justamente desta guerra que segue sem parar. Enquanto isso, a Rússia vai intensificando os bombardeios na região leste da Ucrânia.
Na Ucrânia, as forças russas estão a endurecer a ofensiva na zona de Kremina, perto de Kupiansk, no leste do país. A informação foi avançada pelo governador ucraniano da região de Luhansk. Mais a norte, em direção à cidade de Svatov, as posições ucranianas estão mais estáveis. De acordo com o governador, o exército ucraniano está a destruir equipamento russo. Os soldados só pensam no fim da guerra. Хочеться поскоріше б, як то кажучи, щоб закінчилась війна, поскоріше їх вигнати з нашої землі, з території. Em Kupiansk, a população vive dificuldades a escassos metros da linha da frente. Os vizinhos da localidade de Zelen recebem ajuda humanitária entre ruídos de bombardeamentos vindos da frente russa. E a guerra da Ucrânia vai ultrapassando fronteiras cada vez mais. O governo chinês disse que não está ajudando a Rússia em nada para poder manter o país de Vladimir Putin na guerra da Ucrânia. A China negou categoricamente nesta segunda-feira a intenção de fornecer armas para a Rússia, sua aliada, na guerra contra a Ucrânia. Em pronunciamento, o Ministério das Relações Exteriores do país asiático garantiu que busca paz para o conflito e acusou os Estados Unidos de espalharem informações falsas. São os Estados Unidos, e não a China, que infinitamente enviam armas para o campo de batalha. Os Estados Unidos não têm o direito de dar ordens à China, e não vamos aceitar que se intrometam nas nossas relações com a Rússia, fazendo uso de coerção e pressão. A intenção da China é promover a paz e o diálogo. Quem atualmente envia armas encoraja o conflito. É tão claro para a comunidade internacional quanto a luz do dia. Nós pedimos que os Estados Unidos reflitam sobre suas ações, façam mais para promover a paz e o diálogo e também que parem de espalhar informação falsa. Em entrevistas no domingo, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, afirmou que há indícios de que a China considera fornecer armas e munição à Rússia. Além de negar o envio de armas, Pequim reafirmou nesta segunda-feira que vai publicar nos próximos dias uma proposta para encontrar uma solução política para a guerra na Ucrânia. E enquanto isso, também na Ásia, a Coreia do Norte voltou a lançar novos mísseis balísticos contra o Mar do Japão. Em resposta, os Estados Unidos e o Japão ampliaram as atividades militares na região. A Coreia do Norte disparou 2 mísseis balísticos de curto alcance nesta segunda-feira. É o segundo lançamento norte-coreano em 48 horas. A Coreia do Norte divulgou um comunicado dizendo que havia realizado 2 disparos usando lançadores de foguetes múltiplos de 600 mm no Mar do Leste, referindo-se ao Mar do Japão. O exército da Coreia do Sul confirmou o lançamento. Em uma mensagem divulgada também nesta segunda-feira, Kim Yo-jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, alertou sobre transformar o Pacífico em um campo de tiro. Ela alertou que o governo norte-coreano continuará a realizar ações correspondentes a quaisquer ameaças percebidas. A frequência de uso do Pacífico como nosso campo de tiro depende das ações das forças americanas, declarou Kim Yo-jong em um comunicado divulgado pela agência oficial KCNA. Neste fim de semana, um bombardeio em Israel deixou pelo menos 15 pessoas mortas. Um bombardeio israelense em Damasco, na capital da Síria, deixou pelo menos 15 mortos na madrugada deste domingo. A ofensiva também danificou gravemente um prédio onde estão localizadas agências de segurança e inteligência. Em 2 de janeiro, um outro ataque de Israel ao aeroporto internacional de Damasco já havia matado 4 pessoas, incluindo 2 soldados. De acordo com informações do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, os mísseis israelenses tinham como alvo instalações utilizadas por milícias iranianas e pelo Hezbollah libanês. O bombardeio também danificou gravemente alguns prédios históricos na cidadela medieval de Damasco. Após o ataque, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que não vai deixar o Irã entrincheirar as fronteiras de Israel. O Irã tenta incansavelmente atacar o Estado de Israel e os cidadãos israelenses onde quer que eles estejam. Os ataques iranianos não vão nos enfraquecer.
Não vamos deixar que o Irã obtenha armas nucleares e não vamos autorizá-los a entrincheirar nossa fronteira ao norte. Nós estamos e continuaremos fazendo tudo para defender nossos cidadãos e responder aos ataques contra nós. Desde o início da guerra civil na Síria, Israel lançou centenas de bombardeios contra o país vizinho, visando principalmente postos do exército, milícias iranianas e o Hezbollah, aliados do regime de Bashar al-Assad. O conflito no país do Oriente Médio começou em 2011 com uma repressão brutal a protestos pacíficos e se transformou em um confronto que também envolve potências estrangeiras e grupos jihadistas. A guerra matou quase 500 mil pessoas e forçou cerca de metade da população da Síria a fugir. Em Burkina Faso, uma operação do exército francês encerrou na região. Região esta que vivia sob conflitos de organizações criminosas locais. Les opérations de la force française Sabre au Burkina Faso sont officiellement terminées. Annonce faite ce dimanche par l'armée burkinabé, 3 semaines après que le gouvernement de transition du Burkina Faso a dénoncé des accords de défense entre Ouagadougou et Paris. Selon une source sécuritaire burkinabé, une grande partie des militaires français sont déjà partis. Une source gouvernementale française a de son côté indiqué que des soldats de la force Sabre étaient toujours présents sur le sol burkinabé sans en préciser le nombre. Ce départ de la France ne signifie cependant pas la fin des relations diplomatiques entre les deux pays, avait déclaré mi-janvier le porte-parole du gouvernement burkinabé. Les forces spéciales françaises de l'opération Sabre sont déployées au Sahel depuis 14 ans. Depuis 2015, l'une de leurs principales missions est la lutte contre les djihadistes qui progressent notamment sur le territoire malien et burkinabé, multipliant les attaques contre l'armée et les exactions contre les populations civiles. Le combat antiterroriste est affiché comme une priorité par la junte au pouvoir au Burkina Faso, qui dit vouloir lutter désormais seule ou en diversifiant ses partenaires. La question d'un éventuel rapprochement avec la Russie est régulièrement évoquée. E em Xinjiang, o aumento no custo de vida fez com que os nativos intensificassem ainda mais suas reclamações com o governo, agora indo às ruas fazer protestos. Milhares de pessoas protestaram este domingo contra o governo moldavo nas ruas de Chisinau. Cerca de 5 mil de acordo com a polícia, 40 mil segundo a organização. Os motivos invocados foram o elevado custo de vida, particularmente a energia para o aquecimento durante o inverno e a enorme inflação, que ronda os 30% relativamente ao ano passado. Por trás da economia, no entanto, esconde-se a política. A manifestação foi convocada por um movimento civil, apoiado, entre outros, pelo partido Shor, que defende uma aproximação à Rússia. Um sentimento partilhado por muitos dos manifestantes que viajaram de vários pontos do país com os custos de viagem alegadamente pagos pelo partido pró-russo. Denunciaram na manifestação a vida luxuosa da classe política e exigiram a demissão da presidente Maia Sandu. Fora de lucro, fora de dinheiro, como estranho não é mais de parte. Já estranho se ridica, coxino, sentíamos вообще, хотя сюда мы sentíamos bons. Mai mult pentru pensie. Să ne ajungă și nouă. Ne-au spus că ne mărește. A semana passada, a líder moldava tinha acusado Moscou de preparar um golpe para desviar a Moldávia da União Europeia e colocar o país à disposição da Rússia. O Kremlin negou e disse que as acusações não passavam de uma tentativa da Moldávia para esconder os seus fracassos econômicos e sociais. E o aquecimento global vai ganhando novos capítulos cada vez mais cataclísmicos. Agora, novas pedras de icebergs estão se desprendendo na Antártida. As camadas de gelo do planeta podem derreter e elevar o nível dos oceanos em vários metros, com um aumento no aquecimento global de apenas 0,5 grau. É o que afirmam estudos recentes que destacam interações climáticas até então ignoradas. As camadas de gelo da Groenlândia e Antártica perderam mais de 500 bilhões de toneladas anualmente desde 2000, o equivalente a 6 piscinas olímpicas a cada segundo. Mas os modelos climáticos subestimaram, até o momento, sua contribuição na elevação do nível dos oceanos, considerando apenas o aumento das temperaturas terrestres e ignorando as interações entre a atmosfera, os oceanos, as camadas de gelo e algumas geleiras. Um estudo de pesquisadores da Coreia do Sul e Estados Unidos estabeleceu que, caso as políticas climáticas atuais sejam mantidas, o derretimento das camadas de gelo na Antártica e na Groenlândia promoveria o aumento do nível do mar em aproximadamente meio metro até 2050.
Esse número pode subir até 1,4 metros no pior cenário. Os pesquisadores têm como base os diferentes cenários propostos por especialistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas. O estudo foi publicado na revista Nature Communications. A seguir você vai ver novas informações sobre o terremoto na Turquia. 6,4 graus foi o sismo. Até agora, 10 abalos menores foram registrados pelo Serviço Sismológico do Mediterrâneo. Você vai ver a seguir também as informações do futebol. Náutico perde na Copa do Nordeste. E você vai ver também as notícias do carnaval. Blocos que saem às ruas e os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. Voltamos já. Futebol. O Náutico jogou nesse fim de semana pela Copa do Nordeste e foi até Maranhão enfrentar o Sampaio Corrêa. Num jogo que tinha tudo para sair, pelo menos com um empate, o Náutico voltou para casa, derrotado por 1-0. O Timbu agora está numa... Apesar disso, o Náutico segue numa posição confortável na tabela do Nordestão e vai enfrentar na próxima quinta-feira, no estádio do Barradão, lá na Bahia, o Vitória Esporte Clube. Vai ser pedreira pro Timbu. Mas, apesar da derrota, os alvirrubros participaram da festa do bloco Timbu Coroado nas ruas da zona norte do Recife. Isso aconteceu no final da manhã de ontem. Vários alvirrubros festejando na Avenida Rosa e Silva, o bloco que não saía às ruas há 2 anos por conta da crise pandêmica. E muitas pessoas, idosos e adultos, jovens, crianças, todos foram participar da festa que trouxe vários alvirrubros até a sede do clube. O Timbu Coroado tem 89 anos de tradição. Falando em blocos carnavalescos de times de futebol, o bloco do Esporte Clube do Recife saiu às ruas ontem em Olinda, arrastando vários rubro-negros para poder festejar. E na tarde de hoje, foi também nas ladeiras de Olinda que saiu o bloco do Santa Cruz, chamado Minha Cobra. E a seleção feminina acabou derrotada pelo Canadá no amistoso por 2-0. Os gols você vai vendo aí na tela. A seleção brasileira feminina este ano se prepara para a Copa do Mundo. Esperamos que a gente consiga e torça, né, para que as nossas meninas saiam agora campeãs. A seleção masculina é pentacampeã, a maior seleção, a seleção que mais ganhou títulos nas Copas do Mundo masculina, e a seleção feminina espera o seu primeiro triunfo. Esperamos que seja este ano. A seguir você vai ver as notícias do carnaval em Pernambuco e pelo Brasil. E as últimas notícias das chuvas em São Paulo, no litoral norte de São Paulo. E também no terremoto da Turquia. 6,4 graus de magnitude foi o sismo que atingiu o país agora há pouco, ali na região sul da Turquia, fazendo fronteira com a Síria. A gente volta já já.
Agora as notícias do carnaval. Que é fato que o carnaval brasileiro é muito diversificado, todo mundo já sabe. Agora, você já ouviu falar na tradição que Minas Gerais tem neste período do ano? Vamos ver. Alegorias, adereços, confete, serpentina e cavalos. Sem ser realizado desde 2020 devido à pandemia de Covid-19, o tradicional e diferenciado Carnaval de Bonfim voltou com tudo em 2023. A folia na pequena cidade do centro de Minas Gerais, cujas origens remontam ao século XVIII, tem como marco o desfile de cavaleiros e amazonas montados em cavalos. É muito importante, porque eu fui, aqui em Bonfim é uma tradição, e eu fui criada desde pequena vendo carnaval a cavalo, né? A gente ia na rua, a gente ficava na expectativa de um cavaleiro jogar uma serpentina pra gente, uma amazona. Então a gente cresce com aquilo. E o carnaval a cavalo é uma paixão dos cavaleiros, do povo bonfinense, e é uma emoção muito grande. Carnaval a cavalo de Bonfim é tradição da cidade, né? Meus pais é daqui, meu marido também. Então eu participo todos os anos do carnaval. A pandemia atrapalhou um pouquinho, mas agora voltou com tudo. A celebração, que retrata as batalhas entre cristãos e mouros na Península Ibérica, conta atualmente com 46 participantes. São 31 cavaleiros e 15 amazonas, que interagem com o público ao longo de 3 dias, entre domingo e terça-feira de carnaval. Ao final dos festejos, os participantes retornam à praça principal da cidade, montados em seus cavalos, é claro, mas sem máscaras e com lenços brancos nas mãos, para dar adeus ao público. Tradição do Carnaval de Olinda que o Pernambuco tem. Nesta segunda e amanhã vão às ruas nas ladeiras de Olinda inúmeros blocos arrastando milhões de pulhões. Como você pode perceber aí nessas imagens, várias pessoas fantasiadas de tudo, tem de tudo, de garçom a gari, a rei dos cornos, a sheik, a bailarina, enfim, muita gente que tem muita criatividade vai às ladeiras de Olinda pular o carnaval, festejando a alegria depois de 2 anos sem festa. E outra tradição do Carnaval de Pernambuco também é o Galo da Madrugada, que saiu às ruas no último sábado, depois de 2 anos sem reinar no Carnaval de Pernambuco. E voltando para Olinda, o Homem da Meia-Noite também saiu às ruas. Desta vez o desfile ganhou algumas modificações no percurso. Entretanto, o Homem da Meia-Noite, que tem mais de 80 anos de tradição nas ladeiras de Olinda, ali na altura da Estrada do Bom Sucesso, animou os fulhões olindenses mais uma vez, saindo às ruas com uma roupa que anualmente é trocada. O boneco gigante que sai às ruas também teve a participação, ainda no domingo, da mulher do dia e do menino da tarde. O Homem da Meia-Noite, em mais de 80 anos de história, já construiu uma família e já tem muita história para contar. Agora, no carnaval, tem aquelas coisas que a gente vê que são coisas hilárias, vamos dizer assim, né? Durante um show da cantora Marina Sena, olha aí, um cachorro, no meio de um som, resolveu dormir. É isso mesmo. O bichinho aí tá dormindo tranquilamente enquanto a cantora segue cantando para vários fãs que cantam, gritam, né, num som altíssimo, e ele conseguiu neste lugar arrumar tranquilidade para dormir. Ele estava bem cansadinho, coitadinho. E também no carnaval, infelizmente, também a gente encontra casos de assédio. Todo ano é isso. Sejam a homens e a mulheres, os assédios são crimes e, se flagrados, podem levar à prisão, como aconteceu no Rio de Janeiro neste domingo. Agora, a fantasia já diz tudo da atitude dele, né? Mas muita gente, quando vê isso, vai rir. Mas vai fazer o quê? Infelizmente a gente tem que noticiar. Um homem fantasiado de pênis, você pode perceber aí, ele acabou sendo preso, acusado de assediar mulheres num bloco carnavalesco do Rio de Janeiro.
Apesar da cena cômica e engraçada, a atitude deste homem não condiz nada com o verdadeiro clima de carnaval, que é de alegria, que é de ir às ruas festejar e não de assediar, de forma nenhuma. Assédio é crime previsto na lei e, se flagrado, o homem ou a mulher que está assediando pode ser preso e encaminhado para a delegacia. Dependendo da agressão, pode ter a prisão provisória convertida em prisão preventiva. Mas no Rio de Janeiro houve coisa boa. O desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A primeira noite contou com as participações de escolas de samba tradicionais como Salgueiro, Acadêmicos do Salgueiro, Grande Rio e Unidos da Tijuca, as protagonistas da primeira noite de desfiles na Marquês de Sapucaí. A Império Serrano foi a primeira das 6 escolas a passar neste domingo pela Sapucaí, abrindo o desfile das que integram o grupo especial. O sambista Arlindo Cruz foi o homenageado da Império Serrano. Nesta segunda-feira, desfilam outras 6 escolas do grupo especial. Elas terão entre 60 e 70 minutos para convencer o júri de que o seu enredo, o tema que escolhem todos os anos, é o melhor em termos de letra, percussão, figurinos, carro alegóricos e encenação em geral. Receba gratidão, receba gratidão. 6 escolas de samba abriram neste domingo os desfiles na Sapucaí. A Império Serrano foi a primeira a passar pela avenida. O sambista Arlindo Cruz foi o homenageado da Império Serrano. E agora, sem pandemia, a gente pode curtir do jeito que a gente gosta, fazer nosso carnaval, ser feliz e fazer o Império campeão. Meu sentimento é de alegria, de emoção, entrar e ganhar. A gente vai vencer, o carnaval é nosso. Logo depois veio a Grande Rio. A escola entrou na avenida para disputar o bicampeonato, apostando na popularidade de Zeca Pagodinho. Os brasileiros estavam este ano mais impacientes do que nunca para celebrar sua festa popular preferida, depois da emergência sanitária provocada pela Covid, que obrigou o cancelamento da edição de 2021 e restringiu a edição de 2022, realizada excepcionalmente em abril. E muita gente está nas redes sociais comentando a performance que se apresentaram as rainhas de baterias das escolas que desfilaram ontem à noite na Sapucaí. Com destaque, você pode concordar ou não, mas o destaque foi para a atriz da Rede Globo, Paola Oliveira, que desfilou como rainha de bateria da Grande Rio, como vocês podem perceber aí na imagem. Muita gente nas redes sociais elogiou a performance da atriz, que, segundo os comentários, teve uma apresentação digna de uma rainha de bateria. Pelo menos é o que muita gente vem comentando. Tem gente também que vem com comentário babaca, mas aqui a gente não vai expor. A gente vai estar expondo aqui a parte alegre do carnaval. E é isso que a gente sempre prega, o carnaval com alegria e com responsabilidade também. A gente agora, neste momento, volta a falar sobre as chuvas que castigaram o Recife, as chuvas que castigaram o litoral norte de São Paulo. O número de pessoas mortas já chega a 36, com possibilidade de aumentar. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas com a continuidade das chuvas, entretanto de menor intensidade na região. Cerca de 40 pessoas seguem desaparecidas e cerca de 3.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.
A capital paulista também neste momento registra chuvas intensas por sinal. O risco de desabamentos de casas também está emitido. A Defesa Civil da cidade de São Bernardino está em alerta máximo e o município já decretou estado de calamidade pública. A cidade de Santos, também no litoral paulista, também registrou chuvas intensas e também está em estado de atenção para os próximos temporais que caírem na região. E ainda falando sobre tragédias climáticas, tragédias naturais, voltamos a falar sobre o terremoto que castigou a Turquia. 6,4 graus de magnitude foi o sismo registrado agora há pouco. O terremoto teve uma profundidade, o epicentro do terremoto teve uma profundidade de 10 quilômetros. Geologicamente, é uma profundidade muito baixa, quase que no solo mesmo, no chão mesmo, que este terremoto aconteceu. Muito raso este terremoto, com alto potencial de destruição. Ainda não temos informações sobre danos, informações concretas e exatas sobre danos e vítimas deste novo terremoto. Fato é que o terremoto de hoje aconteceu justamente enquanto as equipes de resgate faziam buscas e também trabalhos de resgate na procura de desaparecidos de um outro terremoto que também atingiu esta mesma região, sul da Turquia e norte da Síria, no começo de fevereiro. O terremoto anterior foi de mais de 7 graus de magnitude e provocou a morte de mais de 35 mil pessoas. A gente segue acompanhando as informações deste terremoto. Voltaremos a qualquer momento com novas informações aqui no Ponto Direto sobre este novo terremoto. Você vai acompanhando também na nossa programação a atualização destas notícias para vocês aqui no seu Ponto da Notícia. O Expresso Direto de hoje fica por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua companhia e o seu carinho conosco. Voltaremos na próxima edição do Expresso, se Deus quiser. A todos vocês, bom carnaval, consciência para poder curtir com responsabilidade e a gente se vê na próxima edição do Expresso, programada para amanhã, na terça-feira de carnaval. Uma boa noite para vocês.